Muito boa tarde, boa noite aqui na Alemanha. Vou logo começando. Então, todos podem testar seu áudio, podem testar o seu som. É um grande prazer recebê-los aqui no nosso webinário sobre as eleições no Brasil, uma nova chance para o clima. Como vocês todos devem saber, no maior país da América Latina vão acontecer as eleições no futuro próximo. O presidente atual, Bolsonaro, é uma pessoa um tanto difícil. Ele disse: o Amazonas é nosso, tem muito desmatamento, hum, ele é contra os indígenas, ele é muito antipático, para eu dar a minha opinião, e por isso nós também estamos colocando essa pergunta: é uma oportunidade essa eleição? Vocês já devem ter lido na lista de participantes do evento que temos o Niklas aqui. Infelizmente, ele não pode estar conosco, mas ele mandou um vídeo. Sobre o evento de hoje, nós temos tradução simultânea, alemão-português. A Isabel vai falar português. Muito obrigada por estar conosco, Isabel. Valorizamos demais sua presença. As câmeras são ativadas apenas para mim e para a Isabel. Agora, se alguém encontrar dificuldades técnicas ou perguntas logísticas também, podem colocar tudo no chat. Nós vamos ajudar vocês. As perguntas sobre o conteúdo da sessão, vocês podem utilizar a ferramenta de perguntas e respostas para colocar sua pergunta. Também podem curtir uma pergunta e essa pergunta pula para cima, para a gente enfocar nas perguntas mais interessantes para todos vocês durante o debate. Como eu já disse, temos tradução simultânea, tem o globo aqui na sua tela, vocês podem clicar e escolher seu canal de tradução alemão ou português, ou fica no original para quem entender ambos os idiomas. A Isabel, doutora Isabel Garcia Drigo, cientista ambiental na AgroParisTech e na Universidade de São Paulo. Muito bem-vinda. Niklas Franzen, ele é jornalista, escreveu o livro Brasil acima de tudo, Bolsonaro e a Revolução de Direita. Ele já gravou um vídeo que vou compartilhar com vocês. Agora nós vamos deixar logo começando. Haverá tempo também para uma discussão com Isabel após a apresentação dela. E teremos mais ou menos 45 minutos para suas perguntas e por volta das 8h30 nós vamos encerrar o evento com palavras finais da Isabel e uma despedida minha. Espero que tudo tenha ficado claro. É um grande prazer ter a Isabel conosco aqui hoje. É o último evento dessa semana. O Brasil tem muito a ver com as emissões globais de metano. E com isso, vamos ver o vídeo. Curtam. Mein Team im Hintergrund macht das hoffentlich? Ja, jetzt kommt es, wunderbar. Ja, ich auch nicht. Ja, hallo und liebe Grüße aus Rio de Janeiro. Olá, boa tarde e saudações aqui do Rio de Janeiro. Eu sou Niklas Franzen, sou jornalista e hoje me pediram para falar alguma coisa sobre a situação no Brasil e sobre as eleições que vão ocorrer daqui a pouco e também sobre a política ambiental do Bolsonaro e também do seu candidato oposto, Lula. Eu sou Niklas Franzen. Já trabalhei para vários jornais diferentes, como, por exemplo, a Tase, e escrevi um livro, Bolsonaro acima de tudo, a revolta da direita, e também onde digo como foi possível que Bolsonaro venceu as últimas eleições em 2018 e escrevi também um pouco sobre outros candidatos de direita que venceram as eleições na América Latina e neste domingo, no dia 2 de outubro, ocorrerão eleições no Brasil
E se no dia 2 de outubro ninguém ganhar com 50%, haverá um segundo turno, que será no dia 30 de outubro. Parece que nenhum dos dois vai atingir mais de 50%, apesar dos dois declararem que vencerão no primeiro turno, mas se parte do princípio que haverá um segundo turno no dia 30 de outubro. Há vários candidatos e candidatas, mas chances realistas, somente o candidato Bolsonaro e Lula têm chances. A situação é tensa aqui no Brasil, houve alguns ataques, principalmente dos seguidores do presidente Bolsonaro, contra pessoas que apoiam a sustentabilidade, até mesmo uma mulher grávida foi atacada no Rio, que estava distribuindo panfletos em nome fazendo propaganda do Lula, e também houve uma briga no bar, onde um homem foi atacado com facas quando ele disse que apoiaria Lula nas eleições. A situação é tensa, muitos jornalistas dizem que pode haver mais violência e mais agitações. Realmente, eu gostaria de não comentar tantíssimo sobre isso, mas o maior risco, na verdade, é que o candidato o presidente Bolsonaro já disse que tem dúvidas sobre a legitimidade das eleições. Ele já disse que apenas Deus pode retirá-lo do cargo de presidente. Por exemplo, o sistema brasileiro é de uma votação eletrônica, que já elegeu o Bolsonaro no passado em todos os cargos que já teve. Mas a estratégia de Bolsonaro é realmente criar uma confusão, criar inseguranças, com a modelo de Trump, por exemplo. Agora, dizer que o Brasil está prestes a sofrer um golpe, eu diria neste caso que, na verdade, as instituições são fortes e que as instituições podem resistir a esse tipo de tentativa. Existe uma sociedade civil bastante crítica. Há algumas semanas, por exemplo, foi feita uma carta aberta, onde milhões de brasileiros apoiaram o processo das eleições, e que muitíssimos brasileiros e brasileiras assinaram isso, muitos empresários assinaram essa carta aberta e disseram que confiam no processo eleitoral. Além disso, existe uma imprensa bastante crítica também no país, e os militares, mesmo para os militares, Bolsonaro continua sendo uma figura polêmica. Apesar de Bolsonaro sempre dizer que ele faz parte das forças militares no Brasil, das forças militares, mesmo assim, nem todos concordam com o presidente Bolsonaro entre os militares. Mas é claro que precisamos observar muito bem esse processo no Brasil e verificar o que pode acontecer a partir de domingo no Brasil. Também me pediram para falar alguma coisa sobre a política para o meio ambiente. O presidente Bolsonaro foi eleito em 2018 e já disse bem logo no início que ele não daria mais nenhum centímetro de território para os indígenas no Brasil. É claro que ele também disse, isso é bastante em moda para o pessoal de direita, bem autoritária. Ele, na verdade, falou da máfia do meio ambiente. Não há um programa muito claro, mas ele falou da exploração desenfreada da Amazônia, que ele quer desenvolver a região, que para o Bolsonaro significa uma exploração da região. E man muss sich jetzt in den 3,5 é claro que infelizmente o vídeo está truncado. Com relação ao medo do Bolsonaro com relação à Amazônia, muitas vezes ele tentou implementar muitíssimas leis, mas o TSE sempre conseguiu frear um pouco
o presidente, mas ele encontrou outros meios para colocar os seus projetos em prática. Por exemplo, cortou as verbas de todos os institutos e grêmios que lidam com o meio ambiente, reduziu o número de funcionários e, no âmbito da minha pesquisa, eu falei com muitíssimos funcionários desses tipos de organização e órgãos ambientais, e eles disseram que as suas mãos estão quase atadas porque não conseguem mais fazer nada, porque a Amazônia não é um lugar fácil de chegar e de fiscalizar, por exemplo. Isso leva ao fato de que o desmatamento cresceu durante o governo do Bolsonaro, cresceu bastante, e também a violência cresceu. Há embates violentos entre desmatadores e indígenas e também agentes de proteção do meio ambiente, pessoas que trabalham pelo bem da floresta. Por exemplo, o Dom Phillips, que é jornalista, um colega nosso aqui do Rio de Janeiro, um jornalista que também escrevia pelo Guardian, e também o Pablo Ferreira, por exemplo, eles desapareceram na Amazônia e os seus cadáveres foram encontrados 2 semanas depois no Amazonas, e muito parece, tudo indica que o assassinato ocorreu porque eles viram alguma coisa que não deveriam ter visto ou souberam de alguma coisa que não deveriam ter sabido, e assim percebe-se que este tipo de declaração do presidente ou esse tipo de político faz com que a violência na Amazônia tenha explodido nos últimos anos. Precisa-se partir, infelizmente, também do princípio de que esses processos que foram iniciados pelo Bolsonaro, por exemplo, pelo presidente, por exemplo, o que foi desmotado não pode ser recuperado, já aconteceu. E, além disso, também a política com relação aos indígenas ficou difícil e encontrou várias formas e formatos para tirar a legislação ambiental do seu caminho. E o que aconteceu é que os grandes latifundiários financiaram a campanha presidencial do Bolsonaro. A minha pesquisa também indicou que o Bolsonaro foi funcionado também dos estados, o Mato Piba, por exemplo, são estados de grandes culturas de soja, por exemplo, mas tem que se dizer também que esses processos não se iniciaram com o presidente Bolsonaro. Precisa-se ter consciência das forças que agem dentro da política brasileira. O lobby da indústria agrária, do agrobusiness, tem realmente uma força muito grande. Existem muitíssimos deputados no Congresso Natural, talvez a maioria que se sente pertencente ao agronegócio, por exemplo, e mesmo o Lula, que é o candidato que quer tirar o presidente Bolsonaro de seu cargo, ele, na verdade, não quebrou com o dogma do crescimento, muito pelo contrário. Mesmo o Lula também apostou em grandes projetos. Desses projetos foi muito polêmico, por exemplo, a construção da represa de Belo Monte, da hidrelétrica de Belo Monte, que realmente destruiu o meio ambiente e também acabou com o meio ambiente e também com o ecossistema de populações locais. Já, por exemplo, cito aqui a Eliane Brum, uma jornalista que lida com esses assuntos há muito tempo. Ela disse só o PT realmente poderia e conseguiu fazer Belo Monte, porque ninguém acreditava que o PT faria Belo Monte. Mas é claro que também que a política de Lula e também de sua sucessora, a Dilma Rousseff, isso não é comparável com o que aconteceu e acontece durante o governo do Bolsonaro. E o que o Lula também já diz há meses e semanas na sua campanha eleitoral, ele tenta fazer uma transformação ambiental. Ele também já disse que ele quer criar um ministério indígena, com também um responsável como chefe que venha das comunidades indígenas. Houve também
nas últimas semanas uma indicação e uma declaração com a Marina Silva, que é muito reconhecida como protetora do meio ambiente, e ela, por exemplo, declarou nos últimos dias que ela apoiaria Lula e não o Bolsonaro. Então, pode-se partir do princípio que a Marina Silva terá um papel importante num eventual governo Lula, talvez chegará ao cargo também de ministra. Isso, claro, não são certezas, mas pode-se dizer que a política Lula vai realmente mudar ou ter algum foco no meio ambiente. Mas apesar da Alemanha, por exemplo, falar muito sobre a proteção do meio ambiente, no Brasil não há prioridade com relação a questões ambientais. Em primeiro lugar, o foco é sempre a situação mísera da economia no Brasil. Há muitas pessoas passando fome no Brasil, isso é um foco na campanha, e a economia está decrescendo e existem muitos assuntos que o Lula precisa abordar em primeiro, ou seja, os temas ambientais não são tão fortes e não são tão presentes no Brasil como, por exemplo, na Alemanha. O Lula tem um programa da campanha bastante ambicioso. Caso ele ganhe as eleições, isso se deve ao fato, na verdade, de que o Lula conseguiu fazer uma aliança muito ampla, também com forças conservadoras e de direita, por exemplo, o senhor Alckmin, que é um político bastante conservador de São Paulo e também conversou muito com a elite do agronegócio também. Isso significa que o seu governo provavelmente será uma aliança muito ampla. Eu acredito que caso o Lula ganhe, certamente a margem para uma grande transformação social ou ecológica, na verdade, é estreita, é pequena. Falando ainda sobre o Brasil, com relação à relação Brasil-Alemanha, precisa-se dizer também, por exemplo, das exportações, uma grande parte da produção de soja e também de carne bovina vai para a China, mas também vai para a Europa e para a União Europeia. É muito importante para aqueles que acompanham o discurso brasileiro que não é importante não sempre apontar com o dedo para o Brasil, mas também verificar e ter consciência do papel da Europa neste processo. O que é muito importante também perceber o que aconteceu com a população indígena. Houve muito movimento nesse sentido, houve muitas manifestações, muitas reuniões de indígenas que se manifestavam em nome de seus direitos, querendo conquistar mais direitos, e isso é interessante que isso seja observado. Isso com relação à minha avaliação, o meu ponto de vista que envio a vocês aqui do Rio de Janeiro, e tenham uma boa conversa, um bom evento hoje. Obrigado, tchau. Ja, das waren ja schon mal super viele interessante Informationen. Exato, isso foram muitíssimas informações, isso foi muito bom termos esse tipo de informação aqui, porque a Isabel, por exemplo, também diz, a Isabel, que é docente e doutora em Paris e em São Paulo, nos descreverá e nos trará alguns aspectos que também são bastante importantes e que têm um papel, na verdade, limiar durante essas eleições dessa campanha, porque ela fará sobre o clima, sobre a biodiversidade e também sobre justiças e também com relação às emissões de metano que tem a ver com a proteção ambiental. Então, Isabel, muito obrigada e o palco e o microfone é seu. Muito obrigada, Yuta, muito obrigada a todos. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco de informações mais técnicas e científicas sobre o estado das questões ambientais e climáticas brasileiras. Então, sem mais demoras, eu vou compartilhar a minha tela para guiar a minha fala, acho que em benefício de todos e do tempo também. Então, espero que todos já estejam vendo. Então, eu sou... Wunderbar. Eu sou uma cientista ambiental,
trabalhando especificamente com as questões da Amazônia, da gestão de florestas e de cadeias agropecuárias, né, da agricultura e da pecuária na Amazônia e no Cerrado. E hoje eu estou numa posição no Imaflora, que é uma organização não governamental, uma organização da sociedade civil brasileira, que trabalha ao lado da sociedade civil, dos nossos pares, que são ONGs, e de empresas do setor de agricultura, do setor de mudança da terra, como nós falamos. Não vou me estender aqui, é realmente grandes números para vocês terem uma noção do nosso trabalho, do Imaflora. Então, nós trabalhamos basicamente em todos os biomas brasileiros, mas com um foco muito grande na Amazônia e no Cerrado brasileiros, e nessa quantidade de hectares com várias pessoas e equipes, e também muitos parceiros que são empresas, e são empresas do setor de agricultura e pecuária. Bom, um pouco para entrarmos aqui, entrando no tema, né, das questões da política social, mas também ambiental no Brasil, um pouco de informação do contexto. Eu acredito que várias pessoas que estão assistindo a esse evento já viram, talvez, essa informação. Isso são os dados do desmatamento na Amazônia brasileira, né, do crescimento do desmatamento na Amazônia brasileira, que mostram que, a partir de 2019, justamente, nós temos um boom muito grande do desmatamento. Mas também é verdade, e o Nicklas toca um pouco nesse ponto, que a política ambiental brasileira ela teve momentos bons, né? Ali nos primeiros mandatos do governo Lula, se conseguiu baixar o desmatamento. Então, de 2008 para 2009, nós tivemos uma queda no desmatamento, isso continuou caindo, cai mais em 2012, mas a partir de 2013 o desmatamento já havia aumentado, começado a aumentar novamente, com pequenas quedas, mas com novos aumentos. Então, a partir de 2016, na verdade, nós temos quase uma estabilidade na taxa de desmatamento. Lógico que, comparado ao início dos anos 2000, muito menor, mas quase uma estabilidade, e aí, de novo, um aumento muito grande. E os últimos dados que nós temos é que o desmatamento está em quase 13 mil quilômetros quadrados. Para efeitos de comparação, isso é quase o tamanho da Irlanda, quase o tamanho do país Irlanda, desmatados na Amazônia brasileira. Eu estou falando da Amazônia brasileira. Se a gente olhar os números do Cerrado, que é a savana brasileira, os dados também são bastante alarmantes, e esse bioma cerrado já perdeu mais de 50% da sua vegetação nativa. E temos os outros biomas que têm uma importância ambiental também ameaçados. E eu vou entrar logo no metano, porque são alguns dados de um estudo que nós vamos lançar na metade do mês de outubro. Então, aqui são alguns dados preliminares, e eu posso enviar esse estudo a partir de que ele esteja liberado para leitura. Mas só lembrar uma coisa antes de falar do metano, da situação global da questão do desmatamento, porque nós temos um problema da implementação de muitas políticas públicas. Então, o que eu vou falar daqui para frente, e o Nicklas chega a tocar um pouco, né, nessa questão, nós temos um conjunto de políticas públicas e muitas delas foram paralisadas ou elas foram realmente desmanteladas, desmontadas neste atual governo que nós temos. O Imaflora, como uma organização não governamental, é apartidário. Então, nós não tomamos partido no sentido da política partidária, mas nós temos, logicamente, dados e um posicionamento do que é melhor
para uma política ambiental e climática e social no Brasil que nos coloque num caminho do desenvolvimento sustentável. Então, não importa qual governo esteja no poder, é necessário que as políticas ambientais, climáticas e sociais sejam recolocadas e outras sejam adicionadas. Esta é a mensagem do Imaflora e também de outras organizações da sociedade civil brasileira, que sabem que é necessário, seja qual for o governo que ganhe, o partido ou a coalizão que ganhe a próxima eleição, que seja retomado, por causa dos números que eu vou mostrar daqui para frente. Então, falando do metano. Então, o Brasil é o 5º maior emissor de gases de efeito metano no mundo, né, correspondendo aí por 6% das emissões, então é bastante coisa. E, logicamente, nós temos um rebanho muito grande, um rebanho bovino muito grande, que é responsável por muitas dessas emissões, por grande parte deste número de emissões que nos leva para a 6ª posição mundial. E falando, então, dessas emissões de gases do efeito estufa no Brasil, vocês podem ver aqui que nós temos um total de emissões muito grande, né? Aí na ordem de 2 milhões de toneladas equivalente de carbono, somando-se todos os setores, mas e o metano está aqui em 2º lugar, né? Então, dióxido de carbono, primeiro lugar nesta conta, mas o metano logo em 2º lugar e depois outras fontes que também vão contar, mas o metano é muito importante nessa conta das emissões brasileiras. E 70% desses 2 milhões, eles vêm de atividades econômicas agrícolas, né, rurais, que acontecem nas áreas rurais devido à mudança do uso do solo, mas práticas de agricultura que não são de baixo carbono, que são emissoras ainda de carbono. Então, tudo isso para dizer que metano é muito importante na conta das emissões brasileiras e o setor da agricultura e da pecuária são muito importantes na conta das emissões, infelizmente. E voltando de novo, né, para o metano, a gente tem, novamente, é um pouco até repetitivo isso, mas, novamente, é no setor da agricultura que vem a maior parte das emissões, né, pelos resíduos é menos, 16%, e por mudança de uso da terra e atividades florestais também por volta de 9%, energia menos ainda. Então, realmente, vem da agricultura as maiores emissões de metano e a criação de gado, de pecuária de corte, pecuária de leite, vai contar aqui. E aumentou mais de 20% nos últimos 20 anos. Né? Então, esse gráfico mostra um pouco essa evolução no tempo e esse aumento nesse período de mais de 20%. Então, se a agricultura é o principal que mais contribui para esse aumento das emissões de metano, de onde vem? Eu já falei, já adiantei na última fala, 92% dessas emissões realmente estão vindo da criação, da produção de gado para bife, para carne e para leite. Né? Então, temos aí na pecuária de corte e de leite os principais vilões, né? Vamos dizer assim, nessa conta. E também um aumento na ordem de 20%. Bem, então, como a gente poderia mudar essa tendência, né? Existe uma possibilidade de mudança. Existe um cenário que a gente pode baixar essas emissões, ou elas podem ficar ainda maiores.
Se não acontecer, se nenhuma ação acontecer que se leve, e novamente, políticas públicas, ações privadas, que são as práticas, a mudança de práticas das empresas e dos produtores, junto com políticas públicas. Se isso não acontecer, a gente pode ainda ter um aumento nas emissões. Então, isso pode ficar ainda pior em 2030. Né? Então, esse aumento na ordem aí de 15%, que não é um bom cenário. Mas existe a capacidade de reduzirmos as emissões aí na ordem de 30%. De onde vem 30%? 30% é um compromisso que o Brasil estabeleceu ano passado, durante a Conferência do Clima de Glasgow, de reduzir as suas emissões de metano em 30% até 2030. Então, como fazer isso? Como sair de um cenário anterior, que se nada for feito, na projeção que se faz, a gente só vai aumentar as emissões? Como sair disso para uma redução efetiva? Então, isso tem a ver com tecnologias que já estão previstas no cardápio de soluções da política pública brasileira, né? Como a gestão do manejo dos dejetos animais, a intensificação da produção de gado, então, menos cabeças de gado em menor área, né? E também com mais eficiência, então, aí entra o melhoramento genético do rebanho, entram tecnologias que melhoram a fermentação entérica, a ruminação que os animais fazem, que produzem esses gases. Existem técnicas e tecnologias de nutrição animal que vão melhorar esses fatores. Isso existe como metodologia descrita e existem os insumos para isso, né? Então, várias empresas, grandes empresas, que são globais, estão trabalhando em tecnologias. E também, aliado a isso, porque só tecnologia não vai resolver o problema, tecnologia, eu digo, só no sentido de aditivos, né? A gente precisa cuidar de práticas agrícolas também. Então, por exemplo, saindo um pouco da pecuária, mas os cultivos de arroz irrigado, né? Eles precisam de práticas específicas para diminuir as emissões, dessas emissões. A mesma coisa para a cana-de-açúcar. Então, de novo, tem um foco muito grande na pecuária e tem um cardápio de soluções, assim como tem para os outros sistemas agrícolas. E uma coisa complementar, que é muito importante nessa intensificação da produção animal, também a redução da idade de abate, falando novamente do gado. Então, a redução da idade de abate também é importante, mas para isso, a qualidade da pastagem, uma boa pastagem que também não é emissora, mas pode ser removedora de carbono, é importante, e combinado com uma alimentação adequada e com uso de modernidade, eu diria, na forma de se produzir esse animal, assim como nos outros cultivos agrícolas. Eu termino aqui, espero que eu tenha ficado dentro do meu tempo, porque eu acho que as questões aqui vão nos possibilitar compartilhar mais. Gibt es viele Fragen im Chat, aber ganz, ganz herzlichen Dank erstmal für diese sehr, sehr... Exatamente, há muitas perguntas no chat, mas há uma lista muito interessante no chat com muitas, nas perguntas e respostas, nas perguntas sobre muitas questões que estão interessando os nossos vivantes, muitos interesses são globais, mesmo na Europa, há a questão da criação de gado é importante, e mesmo o Brasil é um país muito maior e tem, certamente, rebanhos muito maiores, muito mais criação de animais.
no início, você teve uma apresentação que mostrou aproximadamente as emissões totais do Brasil, que são devido, que acontecem e contém muitíssimo metano. E a minha pergunta é a seguinte: essa emissão de metano, qual é o potencial de efeito dos gases de emissão estufa? Como isso é tratado? Isso é por 30 anos, em 20%? Como existe um fator aí, né? E também dentro do tempo, 34 por 100 ou 82 por 20? Eu não sei se eu entendi bem a questão, mas essas emissões calculadas do Brasil, elas são estimativas de emissões, né? Então, elas são com base no tamanho do rebanho brasileiro e com fatores, basicamente, da literatura. Então, elas são atualizadas anualmente. Não é isso que eu quero dizer. A pergunta não foi essa pergunta que eu fiz. Uma molécula metano é muito mais forte em termos do clima do que uma molécula CO2. E aí você tem um recálculo, a equivalência, com que equivalência em CO2 foi calculado para o metano. Essa informação específica aqui eu não tenho para lhe passar, mas Okay. posso mandar posteriormente. Gut, danke. Das wäre super. Würde mich einfach nur interessieren, weil Isso meistens... seria interessante, isso me interessa, porque muitas vezes se calcula com 100 anos, mas como o metano só fica muito pouco tempo na atmosfera, dura somente mais ou menos 12 anos, muitas vezes a eficiência é diluída em 100 anos. Por isso que é importante falar se está calculando com 20 anos ou 100 anos, assim, como que é isso? Talvez isso é uma pergunta meio nerd, talvez. Existem muitas perguntas políticas aqui na lista, porque as perguntas políticas não são exatamente o que a Isabel pode responder, mas aqui há uma pergunta bastante interessante. Como entender que o ex-ministro Ricardo Salles fez na famosa reunião, falou essa palavra, usou alguma expressão falando do desmatamento na Amazônia? Como entender essa declaração do ex-ministro Ricardo Salles? Eu acho que eu consigo responder isso explicando um pouco uma característica do funcionamento, infelizmente, às vezes, dos órgãos públicos e ambientais brasileiros. O Brasil tem uma quantidade de regulação, de regulamentos, bastante grande. Nós temos, em termos de leis e regulamentos e de regras escritas nos papéis, nós temos muitas. A questão também é que, por meio de um poder discricionário, que qualquer governo e qualquer poder executivo, independente do Congresso, todo o poder executivo tem, através de, que se chama de normas infralegais, que são normas como portarias, como os decretos, eles têm um poder de rebaixar algumas exigências das leis. Isso pode ser contestado, pode ser derrubado, mas eles causam um efeito imediato. Então, naquele momento, o então ministro do Meio Ambiente, que eu acredito que é esse momento que a pergunta se referiu, ele fez uma menção de que
é difícil traduzir isso talvez, mas é de que seria possível passar a boiada. Essa é uma expressão da língua portuguesa que significa deixar acontecer alguma coisa que não deveria acontecer. E muitas vezes se faz isso mudando regras, que são regras menores, mas elas têm a força de um efeito imediato, e que depois elas vão ter que ser derrubadas. Então, é isso que nós temos que evitar em qualquer gestão pública ambiental. Nós precisamos fazer valer as leis aprovadas pelo Congresso, onde houve debate nacional, e fazer valer as leis. Mudar as leis também via o Congresso Nacional, onde há a possibilidade de um real debate. Então, isso é uma das deficiências do modo de operar de uma política do executivo brasileiro, que infelizmente permeia muitos governos que o Brasil já teve. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstanden habe, aber egal. Ja, hier ist Não eine tenho Frage. certeza se entendi isso perfeitamente, mas tudo bem. O Ralph faz uma pergunta sobre, basicamente, sobre as rações. Rações têm aditivos, às vezes, muitas vezes, na ração você consegue evitar o metano. Se pode, por exemplo, também utilizar esse tipo de aditivo na água, na criação do gado? Ou, uma pergunta muito específica. Na água, eu não sei dizer, não sou especialista em nutrição de bovinos, mas os aditivos na ração do gado estão começando a ser muito usados. Existe um investimento de grandes empresas de nutrição animal, passando pela Cargill, no Brasil, DSM e outras empresas, fazendo um investimento muito grande para os aditivos. Tem uma questão importante, que é importante dizer, que para isso chegar na quantidade de produtores de gado que temos no Brasil, é um desafio de escala e de capacidade de ter acesso, comprar esse tipo de insumo. Um dos problemas do Brasil é que nós temos alguns grandes produtores de gado, por exemplo, mas nós temos inúmeros, dezenas de centenas de médios e pequenos produtores de gado, que não se financiam pelos bancos públicos nem privados, então tem uma gestão muito precária do seu rebanho. Então, se não mudarmos os fatores econômicos, acessar esse tipo de aditivo não vai ser verdade para todos os produtores de gado brasileiros. Mas, sim, existe um grande movimento da indústria de nutrição animal. A questão da água eu fico devendo, e talvez para a Yuta eu consegui aqui, acho que a informação que você precisava, o Global Warming Potential utilizado foi de 100 anos para esses cálculos. Talvez isso seja a resposta que você precisava. Espero. Obrigada. Não. Ja, ganz herzlichen Dank dafür. Und das macht es eigentlich noch schlimmer. Sim, obrigado. Isso faz com que a situação fique até mais pior, porque se você usa o potencial de 20 anos, que eu acho que a gente deveria aplicar nesses cálculos, porque na última década, no último século, que a gente possa pelo menos atingir o objetivo de proteção ao clima, se tudo correr bem, isso seria importante, então, trabalhar com potencial
inicial com esse quociente de 20 anos, calcular assim, porque o que me interessa se eu estou falando de 100 anos, nesse período de 100 anos, se realmente as causas principais e as consequências principais vão acontecer nos primeiros 20 anos. Estamos aqui na mudança climática, então esses equivalências no CO2, porque você calcula em 80, na verdade, você teria que dividir com fator 8, e aí a gente estaria em 2,7 mais ou menos. Na minha opinião, não é uma questão que tanto faz. Eu acho que é importante sempre destacar isso, porque mesmo as nossas mídias também falam desse potencial, esse quociente de 100 anos, e acabam usando também números antigos, antiquados e ultrapassados, e usam números de uma declaração do clima que já está ultrapassada, que é antiga. Há também uma outra pergunta com relação à ração. A ração modificada para os animais conseguem conviver e viver bem? Eles se adequam a essa ração modificada? Bom, de novo, uma pergunta técnica muito, muito específica, me desculpe. Não sei responder. Okay, dann, nein, ich nehme es zurück. Ich nehme es zurück. Aber dann nochmal eine ganz... Tudo bem, eu retiro a pergunta. Agora uma pergunta não técnica. Existem possibilidades de apoiar os ativistas indígenas e de proteção ao clima e aí realmente evitar a eleição de políticos como Bolsonaro ou políticos que não se interessam pelo ambiente no Congresso? Há uma forma de apoiar daqui? Eu acho que, com certeza, há uma forma de apoiar da Europa os movimentos indígenas. Os movimentos indígenas, é importante dizer que nós temos uma juventude indígena muito, muito interessante no Brasil. Uma juventude indígena que já usa tecnologia e que tem condições, e agora nessas eleições nós vamos ver, seria importante se vocês conseguirem acompanhar, os candidatos e candidatas indígenas ao parlamento brasileiro e aos estados também, aos governos subnacionais. E essa juventude, ela precisa de uma formação para chegar nesse patamar, de poder fazer parte dos governos e fazer parte da democracia brasileira. E isso passa por uma estruturação. Nós, diferente de quem faz um pouco de defesa de que as terras indígenas são territórios de pobreza, que os indígenas são atrasados. Isso não é verdade, mas eles precisam de estrutura também, precisam de acesso à internet, precisam de condições de educação e de saúde também. É importante isso. Então, todo o apoio que vier para essas questões estruturantes vai nos possibilitar uma geração de parlamentares indígenas que podem ser muito bom para o equilíbrio da democracia, realmente. Super. Ja, genau. Ich habe hier, Muito bom. sorry. Sim. Eu estou ouvindo com muita atenção as respostas e estou tentando também fazer uma triagem de todas as perguntas que estão sendo colocadas. Muitas perguntas, na verdade, falam sobre a situação na Europa. Tem aqui um ouvinte que está falando, será que na verdade, será que o aumento dos biogás entra em conflito com a produção de milho ou outros gêneros alimentares? E aí a minha resposta nesse caso seria que muitos tipos de ração muitas vezes não podem usar gêneros alimentares. Na verdade, é um período que isso tem um prazo, na verdade. Superfícies e culturas de milho, por exemplo, já passaram dos 20 anos e aí essas fábricas de biogás não mais poderão funcionar de forma economicamente viável, como ainda funcionam. Então, imagino que aqui, neste caso, algumas coisas
coisas também vão se resolver por si só ou se modificar por si só. É o que eu penso. Isso é o que, no momento, isso é importante, mas a longo prazo, essa concorrência entre combustíveis e gêneros alimentícios, isso vai se resolver no futuro. Tem uma outra pergunta aqui, parecida. Será que não é o melhor caminho realmente diminuir as emissões de metano, diminuindo o consumo de carne animal para o consumidor? Vamos comer menos carne, por exemplo? Certamente isso está correto, mas toda a direção global vai para outra direção, aponta para uma outra direção. Na Europa, o consumo de carne está diminuindo, na Europa ou na Alemanha, mas o resto do mundo aponta numa outra direção. O consumo tem aumentado, ou seja, nós produzimos aqui na Europa mais carne do que aqui consumimos. A China, por exemplo, também compra muitíssima carne suíça que vem aqui da Europa. Então, Stefan, sim, você tem razão, com uma nutrição e com uma alimentação vegana ou vegetariana, se reduziria a produção de carne, talvez, num curto prazo, mas assim, olhando para o futuro, talvez é muito difícil. Bom, a Raul também faz aqui uma outra pergunta, uma pergunta técnica específica, qual com relação à importância do ecossistema da Amazônica para todo mundo. Você quer comentar esse assunto, Isabel? Talvez? Sim, posso comentar. E me permita, sobre o que você falou anteriormente, sobre a diminuição do consumo de carne e diminuição dos rebanhos bovinos, por exemplo. Nós somos muito perguntados sobre isso. Existe um movimento das proteínas alternativas, ou do plant-based. A questão que nós temos que lembrar é que nós não acreditamos numa substituição completa. Podem, sim, para estratos da população em diferentes continentes, mesmo no Brasil, na Europa, as preferências podem mudar, mas nós temos populações que são de outros níveis de renda, que almejam e têm uma preferência pelo consumo de carne bovina. Então, nós precisamos corrigir o sistema de produção. Nós precisamos realmente de intensificar e economizar terras na produção de gado, especificamente da carne bovina. E sobre a questão da Amazônia, bom, tem um pouco, não, se fala da ingerência. Um dos argumentos de algumas lideranças políticas brasileiras é da ingerência estrangeira na Amazônia, mas cientificamente, biofisicamente, nós sabemos da importância da Amazônia e dos grandes maciços florestais, também a bacia do Congo, como reguladores do clima, né? Para o próprio Brasil é fundamental o regime de chuvas no Brasil, que permite a agricultura pujante do Brasil, é a regulação do clima que acontece por causa da floresta amazônica em pé. Então, acho que são vários artigos publicados que mostram isso. E um dado perigoso, a degradação, não é só o desmatamento total, né? Também a degradação florestal é muito perigosa, porque as nossas florestas estão perdendo a capacidade de evapotranspiração, né? Então, de jogar água na atmosfera. Então, não somente o desmatamento total, mas a degradação florestal também é muito preocupante para essa regulação climática. Ich muss jetzt noch mal kurz nachfragen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich es richtig verstanden habe. Wir müssen intensiver Landwirtschaft betreiben. Also uns als Europäer wir haben dann sofort natürlich... Eu não entendi muito bem. Eu vi que temos que ter uma situação mais intensa, numa superfície menor, mas com tanto gado, com um rebanho tão grande, assim, imaginando isso. Você quis dizer isso com a questão da criação intensa do rebanho? É menos área mesmo? Não entendi direito.
sim, cabeças de gado, claro, não projetando, obviamente, um aumento ainda maior do rebanho, mas cabeças de gado, mais cabeças de gado por hectare. O Brasil tem isso se chama ocupação muito baixa, 1,5 cabeça de gado por hectare. É muito. É por isso que esse tamanho do rebanho brasileiro ocupa tanta área. Isso tem vários fatores associados à má qualidade e à má gestão das pastagens. Então, esse gado tem áreas muito grandes, ele tem que andar muito, ele tem que comer muito e procurando áreas melhores, porque as áreas são mal manejadas. Então, alguns experimentos no Brasil já chegaram, claro que são experimentos piloto, diria, muito cuidados, muito bem cuidados, mas eles já chegaram a 5, 6 cabeças de gado por hectare. Então, mesmo que nós imaginemos 3, 4 cabeças de gado por hectare, isso já... Né? E isso tem muito a ver com essa gestão das Wir wollen pastagens genau também. zu dem zurück, was ihr jetzt habt. Nós queremos voltar a isso que você está falando. Nós queremos isso, né? 1,5 cabeças por hectare no máximo. Queremos voltar para isso, senão você vai estragar o solo. Vocês vão estragar o solo com essa agricultura mais intensa, essa pecuária. Agora a gente aprendeu a lição aqui na Europa. Então, a minha sugestão para vocês seria pesquisar um pouco mais essa questão, quais são os efeitos de longo prazo, olhar para os dados que nós temos aqui na Europa, porque a nossa experiência foi outra, porque pode aparecer uma boa solução, mas a longo prazo, eu acho que vocês vão dificultar. Não quero me meter, né? Eu tenho certeza que pesquisas estão acontecendo, mas para nós, europeus, isso parece um pouco estranho até. Só meu comentário. Sim, não, você tem razão, você tem que se olhar, mas também estou falando de rotação, de manejo rotacionado, né? Não é todo o tempo na mesma área. Então, você pode até ter áreas grandes e você vai fazer a rotação desses animais. E a redução, de novo, a redução da idade de corte é muito importante e todo o pacote que vem junto para maior eficiência. No fundo, é um pouco cruel, mas esse animal, ele não pode ver tantos anos. Um gado hoje no Brasil tem um tempo de vida, às vezes, de 5 anos para chegar que não é também uma boa qualidade de carne, então todos os fatores estão desajustados. Mhm. Ja, Moment, jetzt bin ich gerade verwirrt. Agora, acho que eu me confundi a mim mesma, um instante. Temos muitas perguntas também sobre o reflorestamento, certo? Ou seja, desmatamento, né, na Amazônia para pastagens, cultivo de soja. Não pode ter reflorestamento nessas regiões? Quais são as possibilidades? Pode, sem dúvida pode. A agenda do reflorestamento, da restauração florestal, é uma das agendas prioritárias de organizações da sociedade civil e em áreas de pastagens degradadas a um ponto que é muito caro recuperar essas pastagens, então o melhor realmente é reflorestá-las. Aqui eu vou correr o risco, eu acho que não vou dar um dado muito errado, mas são em torno aí de 35 milhões de hectares passíveis de restauração florestal. Então, é uma área muito grande. A questão, novamente, é de incentivos econômicos, porque os produtores no Brasil têm legislações para o bioma Amazônia bem rígidas, então eles têm que deixar 80% das áreas, das propriedades, como áreas vegetadas. Então, áreas que eles já abriram, e eles terem um incentivo de plantar de novo árvores, eles querem uma certeza de que eles podem usar economicamente essas áreas. Então, seria um plantio
de árvores, mas de árvores ou frutíferas, ou mesmo que possam ser usadas para uma madeira sustentável e depois se replanta. Existe essa necessidade por parte dos produtores. Mas o potencial é enorme, né? E tem algumas iniciativas de grandes empresas do agronegócio, agora, recentemente, colocando investimentos para restauração, como a Cargill, por exemplo, e outras, de alguns milhões de hectares. Und meinst du, unter einer Regierung? Ok. E o governo Lula ia apoiar uma iniciativa dessas, por assim dizê-lo? Seria mais um motivo para votar, de repente, no candidato Lula? O Lula apoiaria projetos de reflorestamento? Eu diria que sim. As metas, elas são anteriores, as metas que estão colocadas, inclusive, são anteriores, né? Elas não vêm de agora, elas vêm já de alguns anos, elas estão dentro do próprio plano ABC, que é o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, também tem componente de restauração. Então, o natural seria retomar essa política, com certeza. Entre os outros candidatos, a campanha dele recebeu recomendações da sociedade civil, essa é uma delas, com as quais a sinalização por parte também da campanha dele foram positivas. Então, é o que se espera, né? É verdade que uma coisa na restauração florestal tem que se falar. Precisa se criar a indústria da restauração florestal. Os viveiros, os empregos, os trabalhadores desses viveiros, o monitoramento das plantações, o que é muito interessante, porque é uma indústria da restauração que vai gerar empregos também. Mas isso tem que ser montado. Então, essa é a tarefa que vai ficar se essa via for a vencedora e cumprir esse compromisso. Ja, falls ich die eine oder der andere Sim, talvez uns estão se perguntando por que eu estou organizando um webinário sobre o Brasil, já que eu não falo português, eu nunca visitei, não conheço o Brasil, sei nada sobre o país. Na verdade, hoje aprendi muita coisa já. O Niklas também fez uma apresentação assim boa para o público alemão para explicar um pouco o contexto brasileiro. Estamos gravando também um seminário, então podem assistir depois. Então, quem perdeu, por exemplo, a fala dele, quem não souber nada sobre o Brasil, pode escutar também a fala dele sobre a situação política de forma mais geral. O que mais? Ja, welchen Einfluss haben Handelsverträge? Qual é a influência dos acordos de livre comércio, União Europeia, Mercosul? Como eles impactam a política ambiental no Brasil? Tem esse acordo de livre comércio que ainda está, vamos dizer, congelado de alguma forma, está suspenso, ainda não foi implementado. Eu acho que aqui na Europa temos a ideia de fechar um acordo com Bolsonaro. As pessoas não gostam tanto dessa ideia, né? Não sabendo como ele vai usar esse acordo. Mas como você avalia as chances de um acordo de livre comércio de verdade estipular certas regras que depois vão, de repente, melhorar a situação, né? Ou seja, uma regulamentação mais severa, dizendo que, né, tem que proteger o meio ambiente. Temos, né, assim, incentivo, mas também tem castigo, também tem multa. Então, geralmente, se você cumpre com as regras, você tem um benefício, mas se você não cumpre, não é que a gente vai falar, que pena. Não, haverá consequências práticas. Esse é um ponto de crítica sobre o acordo como está atualmente, que tem um belo capítulo sobre a biodiversidade, proteção, não sei o quê, crise climática, mas sim muitas consequências. O deflorestamento, se continuar, não tem uma
um mecanismo que leve automaticamente a uma consequência. Isso é algo muito criticado aqui na Europa. Eu acho que todos esses acordos que têm o seu elemento de sustentabilidade, mas muitas vezes falta um princípio de cobrança, né? Uma forma de cobrar. O que acontece? O acordo vai ser cancelado ou tem sanções de repente? Qual vai ser a consequência do não cumprimento? Por exemplo, né, certas condições não aplicam se o país não respeitar, não cumprir com certos pré-requisitos. Eu acho que isso deveria melhorar. O que você acha? Eu concordo completamente. E eu me lembro que um dos nossos parceiros, WWF, internacional, mas também o escritório brasileiro do WWF, fez um muito bom documento criticando esse acordo. E acho que precisamos, além dos mecanismos de sanções, são essenciais, não? Realmente, qual é a penalidade se uma das partes não cumpre o acordo? E uma outra coisa, que ela custa dinheiro, mas é necessária, que é o monitoramento do próprio compromisso. Então, acho que... E um programa de implementação, porque, via de regra, os acordos ficam também em torno de cláusulas muito gerais, às vezes, mas qual é o plano que deriva dos acordos e quem monitora o plano? Então, isso eu acho... E como, por exemplo, as políticas que estão sendo, da cooperação internacional, as políticas que estão sendo fomentadas e ajudadas, por exemplo, no Brasil, KfW, tem investimentos muito importantes na rastreabilidade do gado bovino, na questão da soja, como essas ações e recursos se conectam para responder a pontos do acordo e quem monitora. Porque eu acho que o principal nos próximos anos é transparência. Não podemos mais ter compromissos assinados e não saber se eles são implementados, não são, e o que acontece quando não são, como você disse. Genau. Also ich glaube, das ist jetzt vielleicht Exatamente. Eu acho que, assim, fugindo um pouco do tema da nossa conversa, mas se encaixa tão bem com isso que você acabou de falar. Na semana passada, não houve sessão do parlamento, então eu visitei também Copenhagen, a Agência Europeia do Meio Ambiente. E essa agência tem um programa, se chama Copernicus. Copernicus consiste numa série de um grande número de satélites que usam diferentes aparelhos de medição. E o que é tão legal, o que eu achei tão legal, é que esses dados são open source, certo? Então, os cientistas têm acesso, cientistas, mas também governos, claro, quem quiser pode acessar esses dados sem custo, e eu acho isso super interessante, porque, assim, para mim é um motivo pelo qual nós deveríamos ter atividades no espaço, porque estamos no espaço, você aprende tanta coisa sobre o planeta Terra. E através desses satélites é possível dizer, por exemplo, você está falando que não tem mais desmatamento, mas a gente está vendo as imagens. Até as emissões do metano você pode medir do espaço, certo? Então, as grandes fontes de emissão de metano, quilotoneladas, por exemplo, por dia, isso pode ser medido. Obviamente, não uma pequena lecagem, né, numa tubulação, mas dá para medir as grandes emissões. Aí ninguém pode ignorar esse fato, porque você não pode dizer não está acontecendo, porque você tem uma imagem que vai comprovar isso. Então, eu acho que também nos acordos de comércio, isso pode ser uma ferramenta para nós. Só uma coisa que eu lembrei, me desculpa, fugi um pouco da conversa, como eu disse, apenas algo que aprendi semana passada. Não, mas exatamente. E outro sistema, bom, tem toda a evolução em vigilância por satélites, e aí dos Estados Unidos, também da Europa, e temos os sistemas como TRACE, que é do Stockholm Institute, que mostra os fluxos, por exemplo, das commodities e a ligação com
E quanto isso está conectado ainda a desmatamentos, né? Por cadeias, para cada cadeias. Nós temos um volume de informação e uma oferta de plataformas que não justificam mais certas respostas, né, de que coisas não acontecem. Agora, precisamos usar isso. Eu acho que o uso efetivo disso, que é essa transposição do dado que está ali com os cientistas, pesquisadores, para as ações efetivas públicas, é o essencial. E na relação dos governos, na cooperação internacional. Ja, das ist ganz klar. Also, Eu concordo. Mais uma pergunta. Não sei se você tem dados acerca disso. Com relação à matriz energética, na Alemanha, 50% energias renováveis, no Brasil, acima de 80% são energias renováveis. No Brasil, provavelmente, agora isso é o meu comentário, a energia à base de água, mas também cana-de-açúcar, ou não? Não muito cana-de-açúcar. Eu não tenho esse número quanto é a porcentagem da geração de energia via biomassa, mas não é muito. Eu fico devendo este número, mas não é muito, não é muito. Se eu conseguir até o fim aqui, eu passo para vocês. Que eu tenho um especialista nisso. ja nicht recherchieren. Nein, ich dachte, weil es hier halt auch... Não, eu só pensei, não, porque porque está escrito aqui. Opa, recebi agora mais uma coisa. Alguém que mora no Brasil está dizendo aqui que na Universidade de Campinas, uma das maiores e melhores universidades do Brasil, os indígenas são muito bem organizados, organizando reuniões com estudantes do Brasil inteiro, palestras, falas. Isso reflete também isso que você falou, né? Que os jovens, sobretudo, estão se organizando, né? Estão chegando lá, usando ferramentas, etc. Eu acho que para nós também é uma oportunidade de apoiá-los, não é isso? Eu não trabalho nessa área, por isso não sei se existem programas por parte da União Europeia, não sei dizer, mas eu acho que como pessoa normal, assim, quem mora na Alemanha sabe que é um país muito longe, né? Não tem tanta influência. Agora o Mercosul, você acorda e a gente consegue se desfazer disso, eu não sei. Pelo menos a renegociação, eu acho que é um desejo do Parlamento Europeu também, mas são os governos que precisam atuar, né? Que precisam agir. Eu não sei se isso vai, de fato, acontecer e se o acordo vai ser renegociado. Genau, wir haben hier auch noch mal einige... Agora temos mais umas perguntas sobre o metano. Alguém perguntou como funciona com metano que é emitido pelo permafrost, certo? Eu vou só escrever um pouco aqui. Aqueles de nós que nunca fomos para lá, que pensam que são os primeiros 3, 4 ou 5 metros, mas não é bem assim. Em algumas áreas, esse permafrost chega a uma profundidade de 700, 800 metros. Né? Assim, são muitos metros congelados e, claro, tem o derretimento do permafrost, eu não quero ignorar isso, mas não nos próximos 2 anos. Isso é um fato. Porque mesmo mesmo se houvesse um descongelamento de toda a região da Ártis, mesmo assim o permafrost nessas camadas inferiores não iam derreter logo. Isso é algo que a gente precisa entender sobre o permafrost. Mas o processo já está acontecendo e o permafrost, obviamente, nesse momento concentra muito metano, e esse metano seria emitido
e desempenhará um papel cada vez mais importante por causa do aquecimento da atmosfera. Agora, até quando isso vai acontecer? Quanto tempo vai demorar? Eu realmente não sei. Não sei se já dá para avaliar isso. Todo mundo ficou chocado quando vimos também Se nos vê Alpes aqui como que na que verdade, os glaciares já 6% foram dos perdidos. glaciares dos Alpes derreteram. Por quê? Por causa da onda de Isso se calor viu que, na aqui na verdade, houve Europa muitas ondas de calor este e ano. várias ondas de calor. Houve Também também muita muita poeira na na atmosfera, ou atmosfera, seja, e com poeira isso os glaciares cobrindo também os foram cobertos glaciares por e uma então poeira preta, aumentando a velocidade e tudo isso aconteceu dos junto. glaciares, do derretimento e muitos elementos que E por contribuíram para isso, isso. E eu isto acho que é esse é um um evento acontecimento que, com essa um força, acontecimento que realmente ninguém não estava sendo esperou, esperado. 6%, né? Então tudo pode acontecer mais Ou seja, rápido do que tudo pode nós acontecer de estamos forma até mais achando no rápida do que momento. esperamos. É um fato. E nesse contexto também tenho que dizer que E, neste sentido, precisa-se na também dizer Amazônia que também no não é Amazonas não garantido temos que a Amazônia certeza vai que o conseguir Amazonas se sobreviva tanto defender tempo. tanto tempo, porque tem um momento de não retorno, né? Chega num Porque momento que a apenas não tem Amazônia mais também faz o volta. seu próprio clima. Quanto mais desmatamento, mais se dificulta a criação E da vai chuva, para etc. É um a processo atmosfera, fascinante, cria realmente, as mas nuvens de chuva e volta a chover. E isso também pode ser um momento que, na verdade, o Amazonas vire uma savana. Isso é um assunto a ser tratado? Isso preocupa as pessoas no Brasil? Isso preocupa os cientistas, sobretudo, as organizações da sociedade civil que lidam, né, com a questão ambiental, mas não parece ainda que ela ressoa nos ouvidos da classe governante, né? E Carlos Nobre, vocês com certeza conhecem, o cientista brasileiro, estávamos há 2 semanas no evento, e Carlos Nobre está dizendo exatamente isso. Então, ele apresentou, inclusive, também, né, para as campanhas à presidência, um grande projeto de restauração em todo o sul da Amazônia, justamente porque já não é mais possível falar só em não desmatar, já precisamos de medidas de restauração também na Amazônia. Então, isso está ficando cada vez mais grave, assim, essa proximidade do ponto de não retorno, e, como eu já disse, a degradação florestal é muito séria também. Esse ano, os dados de degradação florestal também foram muito assustadores, além do desmatamento raso, né, como nós dizemos, quando é a retirada total da floresta, e a necessidade já de, numa grande extensão de área, no sul da Amazônia, principalmente, onde ali o famoso arco do desmatamento, né, fazer agora o arco da restauração, para criar ali, tentar recuperar essas condições biofísicas. Agora, imaginem o quanto isso vai custar, né, para você ter uma restauração eficaz ecologicamente. Então, nós temos que começar a colocar tudo isso nas contas nacionais, porque eu também tenho um lado bastante cético, né, de que estamos muito próximos em muitas áreas do mundo de pontos de não retorno. E precisamos ajustar as contas internacionais, globais, para dar conta disso. Inclusive, destravar os recursos previstos no Acordo de Paris. Ja, das ist. Exato, sim.
Como você também disse e mencionou o Acordo de Paris, em novembro teremos a próxima Conferência do Clima em Sharm el-Sheikh, no Egito, e ali se falará também bastante da loss and damage, ou seja, das perdas e dos danos, porque existe a promessa e o compromisso do Norte Global de realmente investir ou participar das perdas no sul global. Isso consta do Acordo de Paris, mas esses bilhões e milhões não estão chegando, isso não está acontecendo. E é isso isso fica muito claro que para aqueles países que são atingidos muito mais fortemente com a transformação climática, por exemplo, o Paquistão, é muito difícil. Então, o norte global está fugindo de sua responsabilidade. Isso não é bom. Mas estamos chegando um pouco ao fim da nossa discussão, que terminará às 8h30 no horário europeu. Então, eu gostaria de dar a Isabel a possibilidade para a conclusão. Nós não chegamos ao ponto de responder a todas as perguntas, às vezes chegamos em muitos detalhes, né, falando dos pormenores, 8 ou 80, né? Mas, Isabel, a palavra é sua. Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, me desculpem se algumas questões mais específicas eu não consegui responder. Um último dado para não ficar faltando aqui, que a minha equipe me mandou, realmente a participação de energia pelo biogás da cana-de-açúcar é da ordem de 8% da matriz energética brasileira. Então, é pouco. Então, mais uma vez, me desculpe por não responder algumas questões muito específicas. Minha área é muito mais de governança ambiental e da gestão desse tema na área climática do Imaflora, onde estou agora. Mas eu gostaria de, como últimas palavras, lembrar o seguinte, para essa audiência que temos aqui de alemães, enfim, europeus e alguns brasileiros. Nós vamos ter que lidar com um outro cenário, depois agora talvez do próximo domingo, não é? Ou talvez no final do mês de outubro. Qualquer que seja o cenário, o papel da sociedade civil e da ciência no Brasil continuará sendo essencial. Então, nós vamos continuar precisando da cooperação com o continente europeu no reforço das nossas ações de produção de conhecimento e de ação, realmente, para influenciar melhores políticas públicas. Qualquer que seja o cenário depois das eleições, agora de outubro. Mesmo num cenário que nós tenhamos a vitória do candidato Lula, nós temos muito trabalho de reconstrução de políticas públicas e de investimentos necessários. Então, nós, claro, pode ser um cenário mais difícil ainda, mas, de qualquer forma, é um cenário complicado para os próximos anos. E nós temos, como nós falamos, a urgência climática cada vez maior. As mudanças, as transformações dos impactos negativos estão se acelerando e os pontos de não retorno estão cada vez mais próximos, né? Então, a gente vai continuar precisando de muita cooperação no Brasil, qualquer que seja o cenário. Nós esperamos, como Imaflora, que seja um cenário que vença a democracia, que vença a capacidade de sentar e dialogar para melhorar o que não está bom e para construir as soluções que são efetivas. Essa é a nossa esperança e acho essencial esses momentos de compartilhamento e com as visões diferentes e com as críticas a como enxergamos os dados ou estamos levantando os dados. Isso é importante, é isso que nos faz avançar numa cooperação entre países. É isso. Muito obrigada.
gut. Das war, glaube ich, auch Muito nochmal bom. wichtig. Eu acho que foi muito importante falar e colocar essas coisas aqui. As coisas podem se transformar, as eleições podem transformar as situações e espero que as eleições ocorram sem violência, de forma justa. O Niklas já falou no início que o clima está tenso. Eu diria sim que tem situações complicadas, difíceis surgindo e eu ficaria muito feliz que tudo termine o mais rápido possível. Para mim, fica aqui dizer o meu muitíssimo obrigada a você, Isabel. Um grande abraço também ao Niklas. Talvez o Niklas possa ouvir esse webinário depois. Muito obrigada à minha equipe aqui nos bastidores que organizou isso de forma perfeita e muitíssimo obrigada a todos os presentes, aos nossos ouvintes. O meu foco não é o Brasil, mas é claro que se ocupa com emissões de metano globais, é automático falar do Brasil. É impossível ignorar este país e, como a Isabel, vemos também esse equivalente e o quociente entre 20 e 100 anos. No Brasil, temos até 25% de emissões, se você dividir isso em 2,7, então é claro que 90%, porque o volume total é maior, ou seja, é uma pergunta meio nerd, mas é fundamental. Se vê aqui, na verdade, precisamos agarrar qualquer tipo de ajuda, qualquer dedo que se nos ofereça antes de pegar a mão inteira para ter uma solução. Temos o Global Metal Metan Reach, mais de 100 países se comprometeram no último encontro para que as emissões de metano até o final de 2030 têm que ser reduzidas em 30%. 30% é um número lindo, mas não é tão ambicioso assim. As Nações Unidas dizem que se conseguíssemos, precisaríamos reduzir em 45% até 2030, então isso nos levaria em 40 anos, reduziria em 0,3 graus centígrados. Isso é um número muito alto e eu espero que nós consigamos aplicar isto, uma grande parte, na União Europeia, e também estou buscando alavancas como realizar isto em todo o mundo. E dentro da minha Semana do Metano, hoje conheci muitíssimas pessoas novas, encontrei velhos amigos também e tive essa troca, intercâmbio e falei muito sobre as cooperações internacionais, o que se pode fazer, o que precisa se fazer, porque não serve a nada se no Brasil, se na Europa temos umas emissões de metanos até poucos, mas se nós reduzirmos aqui, no resto do mundo não acontecer nada, isso não adianta muito, não é mesmo? Então, nós estamos lutando também dentro do Parlamento Europeu para essas questões, junto com a sociedade civil, e isso é uma batalha que só podemos ganhar juntos. E acredito que muitíssimas pessoas que eu conheço fazem e se engajam muitíssimo para que temos uma vitória conjunta. Houve também um comentário no chat aqui que disso também faz parte a questão da justiça. A questão não é apenas que na Europa que todos tenham acesso à energia limpa e barata, mas temos que envolver e incluir aí o mundo inteiro. E isso é um dos objetivos número 7 até 2007, na verdade, acesso à energia limpa e economicamente viável. E o Brasil tem muito potencial. A energia de hidrelétricas é alguma coisa que também não acontece sem custo ambiental e também por causa dos eventos climáticos nos últimos tempos também é volátil, mas existe tanto sol, tanto vento também no Brasil, então como as energias renováveis estão mais baratas que os fósseis no momento, que o Brasil também pode investir nisso e talvez aproveitar-se disso, dessas possibilidades. E assim,
se teria uma perspectiva econômica para além do Amazonas, porque o Amazonas certamente é um sistema tão importante para o planeta inteiro, por isso que é tão importante que nas próximas eleições vença aquele que não veja a Amazonas apenas como um bunker de recursos, que essa pessoa que vê isso dessa forma, que os eleitores e eleitoras do Brasil permitam que ingressemos numa nova era. Muito obrigada, Isabel. Como eu já disse, o webinário pode ser reassistido, visto, ele está sendo gravado, daqui a uns dias estará disponível. Eu estou aqui falando obrigada, eu é a única